Estamos aqui, então, no nosso terceiro dia, reiniciando a nossa discussão. Espero que todos tenham tido uma boa noite de sono e estejam aqui hoje, porque nossos convidados têm muita coisa para contribuir para a gente. Hoje, então, nós temos a mesa redonda, onde nós chamamos a nossa responsabilidade no campo da psicologia, não é? A questão da terra como desafio para a psicologia. Tivemos os convidados das ciências irmãs e hoje, então, nós estamos discutindo exatamente no nosso campo de atuação. E para isso, então, nós temos 3 convidados especiais. Então, eu gostaria de convidar à mesa o professor José Rogério Lopes, convido também à mesa o professor Francisco José de Albuquerque, e convido também à mesa Maria Nazaré Tavares Zenaide. Aqui, Zenaide. Inicialmente, então, agradeço a todos os convidados por estarem aqui, por terem aceito o convite. E eu gostaria de fazer, então, uma pequena apresentação do professor José Rogério Lopes. É pedagogo, mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicinos, no Rio Grande do Sul. É pesquisador da linha de pesquisa Atores Sociais, Políticas Públicas e Cidadania, também da Unicinos. E também do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas de Praxis Contemporâneas da Unital. Desculpe. Tem artigos publicados na revista Psicologia e Sociedade da Abrapso e está publicando, pela editora Armazém Digital, o livro Antropopsif, certo? Relações teórico-práticas entre psicologia e antropologia. O professor Francisco José de Albuquerque, é doutor em Psicologia Social pela Universidade Complutense de Madrid, pesquisador do CNPq, é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena o Núcleo de Estudos sobre Desenvolvimento Rural e Avaliação de Programas. Publicou vários artigos sobre essa temática, assim como cooperativismo, envelhecimento em ambiente rural e bem-estar psicológico. Atualmente realiza pesquisas e orienta teses e dissertações junto ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da Paraíba. E também sobre temas ligados ao desenvolvimento rural e avaliação de programas sociais. A Maria de Nazaré Tavares Zenaide é psicóloga social, mestre em política social, coordenadora geral de educação em direitos humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Então, vamos iniciar, tendo então cada convidado tendo 20 minutos para a sua fala. Iniciamos, então, com o professor José Rogério Lopes. Bom dia. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite para estar aqui. É um prazer muito grande para mim, por conta de Pode ser. Esse não está gravando.
não cabe aqui. Vamos fazer na mão aqui. Bom, por conta de um certo histórico, então, né, de relações aí que eu já venho estabelecendo com o pessoal da psicologia já de alguns anos, né? Para mim, estar aqui é, de uma certa maneira, um reforço dessa relação e dos diálogos que eu venho tentando manter com vários colegas dentro da área. E, ao mesmo tempo, eu acho que um seminário como esse, pela iniciativa, ele mostra que o CFP cumpre o seu papel na sociedade, né? Mais do que a boa iniciativa, eu acho que a gente deve parabenizar o CFP por realmente estar motivando, instigando, questionando, né? Problematizando áreas de atuação, temas importantes hoje dentro da sociedade e principalmente para os profissionais de psicologia. A provocação inicial do qual eu vou partir vem de uma fala, de uma exposição que aconteceu na Abrapso de São Paulo em 99, que aconteceu na USP, né, ocorreu na USP. Quando na abertura de um simpósio, se eu não me engano, sobre desafios para a psicologia no século XXI, uma professora começou falando que os psicólogos deviam se alertar para o fato de que a clientela específica da psicologia na nossa sociedade era a classe média, e não a pobreza, porque a pobreza não era capaz de produzir finuras psicológicas. Essa fala foi uma fala em público, né? E ela me incomodou muito. E desde aquele momento eu tenho procurado repensar, né, essa fala de várias formas. E quase que tudo que eu escrevi, publiquei na Psicologia e Sociedade, em outras revistas, nos diálogos com a psicologia, tem a ver com uma resposta àquela fala. Ora, para pensar essa questão, sobretudo aqui, né, desde onde que eu me exponho? Primeiro, desde pesquisas que eu faço com favelados já na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, desde a década de 90, particularmente desde 1991, quando eu comecei minhas pesquisas lá com áreas e comunidades de sujeitos que moram em favelas. Sobretudo em áreas de concentração de riqueza, né? Campos do Jordão, São José dos Campos, Ubatuba, naquela região, que são áreas entre turísticas e polos industriais de produção tecnológica no país. Quer dizer, como é que fica essa questão da produção da pobreza e da reprodução da pobreza nesse contexto? Depois, pesquisas sobre a reorganização do espaço público pelo aumento do desemprego e do trabalho informal. São questões que também me incomodam nas últimas reuniões aí de psicologia, a Abrapso e a BEP particularmente. Eu trabalhei com temas ligados a essa questão. Terceira experiência como professor do curso de psicologia, lá em Taubaté, durante 15 anos, mas também como professor do curso de arquitetura e do curso de serviço social. São 3 áreas que eu me dediquei, né, como professor nos últimos 15 anos, e isso, de uma certa maneira, implicou uma convergência, né, do meu pensamento, da minha reflexão, para questões ligadas à formação desses alunos, e elas são imbricadas, né, não estão isoladas. Eu acho que, sobretudo, a questão da relação entre arquitetura e psicologia, que lá em Taubaté era muito forte, me fez pensar um pouco essa lógica e ir para essa análise das relações entre espaço e subjetividade, né. Depois, no ano passado, eu me desloquei para o Rio Grande do Sul, né, quer dizer, deixei uma vida lá de 43 anos em Taubaté, com algumas saídas e passagens fora, né, e me mudei para São Leopoldo, onde eu estou agora, então, na Unicinos, há 1 ano e meio. E isso implicou repensar questões que eu analisava antes na vida de outros sujeitos, né, quer dizer, a minha própria vida, de uma certa maneira, a partir desse deslocamento, implicou repensar alguns desenraizamentos, né, que são comuns da nossa sociedade, mas que a maioria das pessoas, em contexto de pobreza, vive como imposição.
e não como escolha, né? Depois, os contatos iniciais que eu passo a ter agora lá no Rio Grande do Sul, com assentamentos de sem terra, né? Tenho trabalhado lá com as pessoas assentadas, sobretudo um especificamente, que é o assentamento Filhos de Cepé, lá em Viamão. O maior assentamento em extensão territorial do Rio Grande do Sul, né? São 9.000 hectares, com uma comunidade de 365 famílias, e com a particularidade de que é um dos únicos, talvez o único assentamento do Brasil, que tem uma reserva ambiental dentro do assentamento de 4.000 hectares. Ora, teoricamente, eu vou falar de vários autores, né, a partir de vários autores que já foram aqui citados, né, Milton Santos, José de Souza Martins, Carlos Rodrigues Brandão, Ifutuan, mas também de outros, como Tonino Bettanini, um geógrafo italiano, Eduardo Iazzi, um professor de geógrafo, professor no planejamento na USP, e Monique Algras, uma psicóloga francesa que atua na PUC do Rio de Janeiro, entre outros e outras. Mas é dessa última, da Monique, que eu vou me apropriar para começar. Sobretudo da elaboração que a Monique faz no livro dela, O Ser da Compreensão, da noção de espaço de coexistência, que seria o espaço onde os homens tecem redes que os aproximam e os afastam, organizando o mundo de forma a assegurar áreas recíprocas de movimentação. Ora, eu reforço dessa noção dois detalhes. Primeiro, a relação entre proximidade e afastamento. Veja que ela não fala tecem redes que os aproximam ou os afastam, mas redes que aproximam e afastam, né? E depois, a ideia de áreas recíprocas de movimentação. No primeiro, cabe perguntar, o que aproxima e afasta as pessoas? Que questão causal está presente na tessitura dessas redes? Ontem, a Bernadette e o Lindo expuseram algumas referências, desde a oposição homem-natureza, que se configuram relacionalmente na cultura, na política, na economia, e se desdobram como ocupação e ordenação do território, de onde surgem, então, ambientes, áreas, paisagens e regiões. Em última análise, o que a geografia cultural e a antropologia, e hoje também a psicologia ambiental, denominam de territorialidades. A maneira como se vive o território, né? A maneira como se organiza os modos de vida em torno de uma determinada área, região ou território. Ocorre que, na fundação das relações espaço-tempo, a oposição homem-natureza transformou-se na oposição cultura versus natureza, como um modelo científico de análise ou interpretação que buscava configurar o escopo explicativo das relações indivíduo-sociedade. Nessa transformação, a natureza ocupava um lugar secundário, um elemento, em geral, a ser transformado. A predominância desse modelo explicativo no Ocidente, até pouco tempo, nos fazia afirmar estarmos diante de outra oposição entre o Ocidente e o Oriente. No entanto, esta afirmação esconde o fato histórico de que civilizações pré-colombianas e seus remanescentes atuais pensavam e pensam de forma diferente. Assim, é mais próprio interpretar que o processo de ocidentalização, como definido, por exemplo, por Lévi-Strauss, no texto Raça e História, e sua racionalidade hegemônica impuseram uma concepção antropocêntrica que colonizou o mundo vivido, da diversidade de relações e processos que o ser humano estabelecia com a natureza. Então é diferente, né? Quer dizer, pensar essa oposição, nós não estamos falando de uma oposição Ocidente-Oriente, como se ela fosse uma oposição tão evidente assim. Eu acho mais próprio pensar que o que acontece efetivamente, escondido sob essa pretensa oposição, é a imposição de um padrão antropocêntrico relacionado a esse processo de ocidentalização. Assim recolocada a questão conceitual dessa oposição, quero então interpretar o desafio de pensar a questão da Terra
afirmando que a concepção antropocêntrica se desdobra em outras oposições. A relação meio-fins, o imediatismo versus os mediatismos, o racionalismo versus os irracionalismos, a objetividade versus as subjetividades, o moderno versus os pré-modernos e o privado versus público, entre outras. Trata-se sempre de oposições imbricadas que se desdobram no processo relacional de identificação, projeção e idealização que configuram interesses e expectativas humanos-sociais. Busco, com isso, responder às perguntas que elaborei há pouco. No que diz respeito à questão da terra, são essas oposições, em suas formas materiais e simbolicamente persistentes na sociedade contemporânea, que condicionam proximidades e afastamentos. Nesse sentido, qualquer concepção não antropocêntrica da terra é marginalizada ou vista como pré-moderna e irracional. Mais ainda, a globalização e o pensamento pós-moderno já anunciam a ruptura das relações entre lugar, identidade e cultura, pregando a transformação do holismo e das concepções holísticas em práticas de bricolagem operadas pelos indivíduos em proveito de uma pretensa autorrealização. Se é assim, que áreas recíprocas de movimentação podemos identificar? Nenhumas, pois não seria esse o problema. Ora, uma outra forma de responder à configuração das áreas recíprocas de movimentação seria a elaboração fornecida por Pierre Bourdieu dos estilos de vida, sobretudo os modernos, reproduzidos em hábitos. Essa concepção, entretanto, assenta-se em estudos realizados na Europa, sobretudo na França, onde os hábitos modernos estruturaram-se em consonância com os processos de modernização e os movimentos modernistas. Quem trabalha bem essa concepção aqui no Brasil, pelo menos nas ciências sociais, é o Gessé de Souza, um professor que hoje está na UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, mostrando como a falta de criação, de produção de hábitos modernos, em consonância com o processo de modernização na sociedade brasileira, não foi capaz de definir um self pontual, na medida do termo que é dada pelo Charles Taylor, para estabelecer um padrão horizontal de reconhecimento de igualdade entre os sujeitos. De forma que nós desenvolvemos aqui, na concepção do Gessé de Souza, algo que nós podemos chamar de uma modernização periférica e de uma desigualdade naturalizada. Ora, disso resulta que o acesso à terra esteve e está intimamente imbricado à reprodução da população rural, no caso francês, que se modernizou sem ampliar o fosso das desigualdades sociais. Isso tornou possível com que hoje a opção por permanecer no campo ou se transferir para a cidade seja uma escolha das pessoas lá na França. Na América Latina e no Brasil, em especial, o modernismo e a modernidade chegaram antes da modernização, o que resultou na reprodução de estereótipos que aumentaram a discriminação das populações fixadas na terra, no campo ou nas áreas rurais, e as desigualdades sociais. Sem modernização, e aqui, para essa definição de modernização, no caso brasileiro, eu estou pensando, sem reforma agrária, os processos migratórios, o envelhecimento da população rural e o abandono das agências de Estado com relação às políticas para o campo e para as áreas rurais. Sem modernização, abriu-se espaço para que as oligarquias rurais mantivessem sua hegemonia no campo, reproduzindo relações clientelistas e de expropriação com as populações rurais, e relações de cumplicidade com as camadas médias urbanas. Ora, historicamente essas relações são variadas, mas eu tenho aprendido lá no Rio Grande do Sul que elas se reproduzem hoje de forma extremamente velada. Por exemplo, na RS 040, que liga Porto Alegre a Viamão, que passa logo após o município de Viamão pelo assentamento, então, Filhos de Cepé, a gente vê vários sítios de fim de semana
de sujeitos de classe média da região metropolitana de Porto Alegre. E aí quem passa ali tem a ilusão de que aquela área está distribuída em pequenos lotes, quando o que esses sítios fazem efetivamente é esconder o latifúndio que está por trás. Então é uma estratégia, né, do latifúndio na região, vender essas áreas à margem da rodovia, para que elas, habitadas por sujeitos ali de classe média, né, que saem da cidade buscando áreas próximas da cidade para viver idilicamente, né, uma ilusão da vida no campo, para que essa população então esconda a realidade do latifúndio. É isso que eu chamo de cumplicidade velada, né, das oligarquias e dos latifúndios com as classes médias urbanas. E elas reproduziram por décadas os estereótipos aplicados aos indígenas, aos camponeses, aos quilombolas e outros. Somente o processo de modernização social no Brasil, a partir dos anos 1950, projetou a questão da terra como questão social e nacional. Veja, não que não houvesse antes conflitos na terra, mas principalmente eu estou pensando no fato de que não havia pensamento sobre, ou questionamento sobre a questão da terra, né, de forma que ele atingisse essa amplitude de questão social, né, essa problematização nacional, de forma a mover tantos atores, tantos agentes na busca de solução do problema. A modernização no campo, entretanto, se gerou algum estilo de vida das populações ali fixadas, foi o estilo da vida como luta. Em um quadro de reprodução de processos de expropriação, como o trabalho escravo, a mobilização de mão de obra nordestina para os canaviais do Sudeste, a grilagem de terras, o assassinato de líderes rurais, a invasão e a exploração de terras indígenas, de reservas étnicas e de áreas de proteção ambiental em larga escala, as grandes propriedades rurais se modernizaram mais pela pressão dos movimentos sociais em luta pelo acesso à terra do que por uma opção empreendedora. Assim, modernos no campo são os processos e as lutas sociais pela garantia da vida e das relações que grupos e categorias de sujeitos rurais estabelecem com a terra. Daí que os relatos de processos de luta foram centrais nas exposições de ontem à tarde, entre expositores de etnias indígenas, comunidades quilombolas, comunidades de Alcântara e das quebradeiras de coco. Como afirmou Dona Digé, elas passaram a construir relações e se tornaram sujeitos, como ela expôs, na construção comunitária, coletiva, a construção do bem comum, que vai ser passado de geração para geração, como ela afirmou ontem. Note-se, ela não falou passado de pai para filhos, de família para família, porque não se trata de pensar a propriedade da terra como privada, mas sim como um bem comum. E ontem eu fiquei imaginando, né, a dificuldade nossa de discutir, por exemplo, não só no campo, mas também, sobretudo na cidade, a questão da água, que hoje também é cada vez mais pensada como um bem comum, mas cada vez menos tratada como um bem comum. Na medida em que a gente trabalha a questão da água como recurso, geralmente a gente associa a água à questão da mercadoria, e isso faz com que ela entre num círculo vicioso de apropriações e desapropriações, de privatizações do uso e de expropriações do uso entre várias categorias de sujeitos, né? Quer dizer, essa dimensão de pensar a existência de uma comunidade em relação com a terra como um bem comum, faz com que ela seja pensada, então, enquanto uma característica de permanência e um bem à disposição de gerações, né? Eu achei fantástico essa condição, né, essa exposição ontem da Dona Digé. Nesse sentido, as mulheres e os homens que lutam pela terra, como Dona Digé e suas companheiras, não quebram somente cocos, mas também rompem com a racionalidade hegemônica que confunde o moderno com o progresso e o pensamento único, anulando as diferenças. Ora, quando as pessoas faveladas do Vale do Paraíba expõem representações de seu não pertencimento às cidades,
quando os assentados da comunidade, filhos de Serpé, em Viamão, fazem casas pelo processo de bioconstrução e tratam os animais como parceiros no cultivo da terra, estão também mudando aos poucos essa racionalidade e explicitando a ambiguidade da paisagem da terra em nossa sociedade. Ela pode ser pensada, como gosta a classe média, que compra esses sítios de fim de semana à beira das estradas, camuflando os latifúndios, como, na perspectiva da lógica patrimonialista que se reproduz na nossa sociedade, a paisagem como disposição dos objetos no ambiente. Daí essa tendência, né, de sujeitos, de quando compram essas áreas, a jardinarem, fazerem projetos paisagísticos, né, que tornam esses sítios mais uma extensão das casas das cidades do que propriamente casas do campo, né? Mas a paisagem também pode ser pensada nessas várias experiências, né, de grupos e sujeitos hoje em luta pela terra e na terra, não como disposição dos objetos no ambiente, mas como atribuição de força aos elementos que processam o ambiente e o organizam como um lugar próprio. Daí que, na questão da terra, pensar a relação entre sujeitos e lugares implica pensar os lugares próprios aos sujeitos, de onde eles visualizam o mundo e agem. O lugar é estratégico e é ele próprio estratégia. A terra é hoje, né, uma luta estratégica para o desenvolvimento de modelos reais de modernização da sociedade brasileira ou para a manutenção de modelos patrimonialistas, oligárquicos, eles sim atrasados no contexto do desenvolvimento da nossa sociedade. O lugar compõe a mundividência dos sujeitos, incorporando identidades, mas abrindo-se sempre às transformações vividas ou esperadas nas condições de vida dos sujeitos e nas suas relações sociais. E eu acho que é aí que estão os desafios, né, dessa interpretação para a psicologia. Sobretudo pela tradição moderna e urbana da psicologia, a gente vê que a psicologia se aproximou muito mais de um modelo de produção de subjetividade que não considera a produção dessas emergências de novas racionalidades na relação com a Terra, né? Então, talvez recuperar essas racionalidades, recuperar esses modelos de vida, recuperar essas mundividências, seja hoje para a psicologia um elemento extremamente importante. Cabe aqui pensar, em função desse histórico de lutas e de conflitos que existem na nossa sociedade, já historicamente, por que a antropologia é chamada a discutir essa questão somente agora, e não antes? Né? E que resposta se espera da psicologia? Né? Quer dizer, eu acredito que, na forma como Boaventura de Souza Santos define uma sociologia das ausências e das emergências, eu acredito que a iniciativa que o CFP faz hoje já é, de uma certa maneira, uma resposta a esse desafio, quando traz para dialogar abertamente os sujeitos da própria questão e não fica pura e simplesmente discutindo sobre ela, né? Eu acho que, nesse sentido, os desafios já começam a ser enfrentados. E só para finalizar, eu queria dizer que eu trouxe um outro texto, mas em função de outras questões, em que eu discutia o espaço urbano e sistemas de percepção de moradores de favela. Mas, a partir das exposições de ontem, eu desisti de apresentá-lo e refiz esse texto que eu coloco hoje, porque eu acho que talvez ele esteja em melhor sintonia com tudo aquilo que foi discutido. E eu acho que esse já é também uma outra resposta a esses desafios colocados para a psicologia, né? Quando a gente mesmo incorpora esse desafio e busca respondê-lo a ele de alguma forma, talvez a gente já esteja contribuindo também para um diálogo interdisciplinar mais rico. Tá? Obrigado. Então, vamos agora a ouvir Francisco José de Albuquerque. Obrigado. Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar o público. Professor
professores, estudantes, representantes de movimentos sociais, cumprimentar a mesa. Mas, especialmente, eu quero cumprimentar o Conselho Federal de Psicologia, aqui representado por sua presidente, doutora Ana Bock, e, infelizmente, não está presente agora o Marcos Vinícius, mas que foram as pessoas que eu suponho que deram vida a esse encontro aqui. E eu quero cumprimentá-los fortemente, porque, ao mesmo tempo em que eu percebo hoje o Conselho Federal de Psicologia organizando o maior encontro acadêmico que existe no país, na nossa área, está aberto também a dar vez, a mostrar o escondido que existe nos pequenos desvãos da sociedade que, de alguma maneira, requerem o olhar da psicologia e até, né, mostrar algumas possibilidades e alguns trabalhos da psicologia que já estão sendo executados. E não me refiro unicamente a esse evento, porque eu sei também, tomei conhecimento do evento há pouco que aconteceu sobre desastres, que é outra coisa importantíssima, que a psicologia aqui no Brasil tem se envolvido também pouco, e que é uma maneira de dar visibilidade a essas áreas da nossa profissão, que, para evitar que alguma pessoa mais urbana e menos avisada possa cometer frases como essa que a colega cometeu no congresso lá que você participou e que, felizmente, serviu como contraponto para reflexões tão boas como a que você fez agora. Quero dizer, então, da minha felicidade por estar aqui, da minha satisfação em ter sido convidado. E dizer também, inicialmente, da minha satisfação acadêmica, inclusive, que já é resultado palpável desse encontro aqui. Eu tive o prazer ontem de participar e assistir a 3 exposições, uma da Elaine, em que ela está fazendo uma pesquisa básica, levantando as teses e dissertações que tratam de movimentos da Terra produzidas na psicologia no Brasil. É um trabalho de fôlego, um trabalho que será de referência na área, um trabalho muito difícil de ser feito e que ele é preciso ser salientado porque é aquele tipo de trabalho de muito esforço e que só quem valoriza é quem de fato conhece a dificuldade e a importância que ele tem. Na mesma sala, felizmente, estava a Bonavigo, que eu tive o privilégio de participar da banca de dissertação dela, né? Eu fui um dos convidados para fazer a avaliação da banca de mestrado dela. Para mim foi um prazer reencontrá-la apresentando os dados daquela pesquisa. E também com a Adriana, porque ela fez deu o maior presente que um autor pode ter, é que numa das lâminas que ela estava apresentando tinha uma citação minha. E isso, para quem escreve, é das maiores satisfações que a gente pode encontrar, porque, sabe, é a maneira de comprovar que aquilo que a gente passou tanto tempo pensando e transformou em letra de forma, não ficou engavetado e serviu para alguma coisa. Bom, feitas essas considerações, eu gostaria, então, de iniciar a minha apresentação. Podia mudar, por favor? Chamando a atenção para o seguinte. Talvez nós não nos damos conta disso, mas a urbanização brasileira é uma urbanização tardia. As pessoas que nasceram até a década de 60, algumas delas estão aqui, né? Elas nasceram quando o Brasil ainda era um Brasil considerado rural. Ou seja, somente a partir da década de 70 é que o Brasil começou a ter mais de 50% da sua população situada em ambiente urbano. E veja que não eram muitos não, né? Apenas 55%.
A partir daí vem gradativamente isso sendo, essa concentração, essa movimentação vai existindo, e hoje nós temos esse